Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Tá aí, Jogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, né, de filme que eu venho trazer para vocês, né, onde eu assisto um filme e trago os comentários, né, sobre o filme para vocês. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscreva, ative o sininho e também que participe, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que assistam, né, os vídeos do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e também, né, aumentar minhas horas assistidas, né. E outra coisa que eu peço para todos vocês é que me sigam em todas as minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter. Então é isso, galera, daí jogo. Então, galera, o filme de hoje, né, é o filme Não Olhe, né? Não Olhe, que ele foi lançado, né, dia 25 de agosto de 2022, né? E ele tem uma duração de 2 horas e 10 minutos. E ele é uma mistura, né, de terror, ficção científica e suspense. Ele tem a direção, né, do Jordan Peele, que ele também fez o filme, né, Corra e Nós. E tem como atores, ele é roteirista, né, e diretor desse filme. Ele fez as duas funções. Temos como os atores principais o Steven Yeun, que ele é muito conhecido pela série de The Walking Dead, né, e pelo filme Mickey 17. Temos também a Keke Palmer, que ela participou de True Jackson e Prova de Fogo. E temos, né, o Daniel Kabejuga, que participou de Corra e também de Pantera Negra. E esse filme, né, o nome original dele é Nope. Então, né, o filme que eu vou trazer para vocês hoje, né, que é esse Não Olhe, né, ele vai se tratar, né, de uma questão ufológica, né, vai se tratar também do fenômeno OVNI, né, só que de um jeito bem diferente, né. No começo do filme você nem percebe, né, que o filme é sobre isso, né, porque basicamente, né, vai mostrar, né, dos criadores de cavalos, né, seu filho e seu pai, que criam cavalos, né, até eles moram perto de Hollywood, e seus cavalos são usados, né, para estrelar filmes, entre outras coisas, né, e esses dois pai e filho, né, estavam cuidando, né, de alguns animais, enquanto, né, caiu alguns objetos do céu, né, chaves, entre algumas coisas, né, e isso fez com que caíssem alguns pedaços, né, em cima do pai dele, né? E acabou que o pai dele morreu, né? Perfurou o olho, né? Teve alguns machucados e ele acabou morrendo. E a explicação que foi dada, né, pelo governo foi que algum avião, né, teve um acidente que algum avião abriu, né, o compartimento de bagagens, né, e algumas bagagens de algum pessoal caiu. E isso na altura que vinha, né, na velocidade que veio, né, acabou machucando, né, algumas pessoas. Então, né, agora o filho, né, mais velho vem tocar o negócio da família, né, e a irmã dele, né, também vem, né, só que o filho, né, ele parece ter um problema, né, tipo assim, que ele não consegue, né, se expressar com muitas pessoas, né, e tal. Isso faz com que ele não saiba falar muito assim em público, né, e já a irmã dele, né, fala mais do que a boca, né, e começa a falar várias coisas, né. E lá, né, tem um rapaz, né, também que estava comprando alguns cavalos dele, né, que eles estão tendo que vender alguns cavalos, que até ele diz, né, que ele cria como se fosse, né, um animal doméstico, né, ele gosta dos animais, e ele fala, né, que ele quer, um dia, né, quando ele tiver dinheiro, ele vai comprar de volta, né, todos os animais. E quem está comprando, né, é um rapaz, né, que é asiático, e ele já foi ator, né, quando ele tinha infância, né, na infância dele, e ele montou, né, tipo um parque, né, de diversões e tal. E então, né, ele é muito conhecido também, né, porque ele fez parte, né, de uma série, ele era ator, né, mirim, e ele fez parte de uma série, né, onde tinha um personagem que era um macaco. E esse macaco, né, um dia, um chimpanzé, ele se estressou, né, durante o programa, teve um surto e matou todo mundo que estava ali participando, né, que participava na série. Só ele que sobrou, né, ele foi debaixo da mesa, ele e uma mulher, né, só ele que sobrou, foi debaixo da mesa, e uma mulher, né, foi com o rosto, né, todo desfigurado. E ele é muito famoso, né, esse caso dos Estados Unidos, né, todo mundo falava disso, né, e ele pagava, né, ele cobrava, na verdade, de algumas pessoas, né, para verem, né, tipo assim, coisas sobre essa série, né, que teve. E então, né, numa noite, né,
os dois irmãos, eles percebem, né, alguma coisa estranha no céu, né? Que a começo eles pensam, né, que seria um avião, alguma coisa do tipo, mas não, né, depois eles percebem, né, que pelo que eles estão entendendo, né, ali era um fenômeno OVNI, né, um fenômeno ufológico. Mas eles não, eles desconfiam que é isso, né? Mas eles ainda não têm a prova, não têm a certeza. Então eles decidem, né, colocar câmeras espalhadas, né, por toda a fazenda para poder fazer isso, né? Para poder confirmar que seja um movimento ufológico. Então ele vai numa loja, né, compra várias câmeras, pedem para ser instalado várias câmeras, né, em cima do telhado, tudo uma coisa, né? E chama o técnico para instalar. E ele vê, né, que eles estão focando, né, muito para cima todas as câmeras. E ele fala: está acontecendo um evento ufológico aqui. Aí eles ficam meio assustados, né? Porque eles pensaram que ninguém iria pensar nisso, né? E acontece que eles descobriram isso. E ele falou, né, que ele era um estudioso sobre o fenômeno OVNI, né? E queria participar, né? Porque ele poderia ajudar bastante. Tanto que ele é técnico das câmeras e tal. E eles colocaram ele no projeto, né? Então eles iriam fazer isso, né? Eles iriam comprovar que aparece OVNIs ali na região. E depois disso eles fariam, né? Tipo como se fosse um parque, né, para visitação, né, para quem gosta desse movimento e tal, porque isso movimenta, né, muito dinheiro, né, em qualquer lugar que começa a aparecer isso, né. Muita gente vai para lá, aí vende comida, vende tudo, né. E eles queriam, né, ter esse dinheiro, né, vender as fitas também, né, com o fenômeno e tal, e começaram, né, a fazer, né, isso aí. Instalaram todas as câmeras, né, e eles viram, né, também pelo dia, né, eles também viram pelo dia esse fenômeno novamente, né, também pelo dia. Que basicamente eles iam por cima das nuvens, né? Você quase não consegue ver ele. E sem eles saberem, né? O japonesinho, né? Ele também fez um show que ele iria mostrar, né, o fenômeno OVNI acontecendo, porque ele meio que estudou, ele sabia que estava acontecendo ali, né? Ele meio que estudou e ele pensou, né, que estava conseguindo controlar isso, né? E basicamente, né, alguns cavalos acabavam sumindo e esses cavalos estavam sumindo, né? Porque eles estavam se alimentando, né? Desses cavalos. Então o que aconteceu, né, foi que eles apareceram, né, enquanto o asiático estava fazendo, né, um showzinho ali para mostrar, né, que os aliens iriam aparecer. E aconteceu, né, que aí a gente tem, né, a grande surpresa, né, desse filme, que é que o OVNI, né, não é uma nave espacial, o OVNI é o extraterrestre em si, que é um extraterrestre, né, na forma de disco, e ele suga as pessoas para dentro, né, para se alimentar. Então o alienígena é o OVNI, né, não é nada que está lá dentro, né? Então ele suga todo mundo, né, que estava ali né, naquele lugar assistindo. E depois que ele suga, né, a gente vê, né, que todo mundo que estava lá dentro, né, acabou indo parar, né, numa espécie de estômago, né, onde eles estavam lá dentro e iriam ser diluídos, né? Aí ele meio que caçou, né, o nosso protagonista também, né, e ele tentou salvar um cavalo, né, que o japonesinho tinha botado tipo numa caixa de vidro, né, para atrair, né, o ser, e ele não conseguiu se alimentar do cavalo, né, então ele queria salvar esse cavalo, né, porque, como eu disse no começo do vídeo, né, ele gosta bastante dos animais, né, da criação dele, de criar eles, né, domesticá-los. Então ele conseguiu salvar, né, esse cavalo, né, trazer de volta, e ele ia buscar sua irmã, né, e o amigo dela, né. E é bem engraçado, né, porque tipo assim, ele começou, né, ele estava bem escondido, só que ele queria tanto se alimentar desse pessoal que ele começou a aparecer, né, lá para ver se eles saíam de casa e tal. E ele basicamente, né, ele regurgitou algumas coisas, né. E tipo, esse negócio, né, é tipo assim, ele joga para fora os objetos que ele não conseguiu digerir. Tipo, ele digere toda a carne, né, todos os ossos e tudo, né. Aí libera chave, roupas, essas coisas, né, ele joga de volta para a terra, né, como se fosse, como se ele estivesse defecando, vamos dizer assim, né. Só que é só os materiais, né, que não são orgânicos, né. E então, né, ali que a gente conheceu, né, que o que matou, né, o pai dele, né, os objetos que caíram, foi de um desses seres, né, que ele devolve, né, tudo ali. E então, né, eles decidem, né, que ele meio que quer entrar lá, né, para fugir, né, e conseguir pegar sua irmã, né, ele quer pegar sua irmã de volta e ir embora dali, né, porque aquele fenômeno parece que vai acontecer ali por muito tempo, né. E uma coisa também bem interessante, né, é que quando ele chega perto de algum lugar, né, todos os aparelhos eletrônicos, né, param de funcionar, né. Uma coisa bem interessante, não sei se na verdade alguma coisa na biologia desse ser, né, que faz com que desligue todos os aparelhos eletrônicos. Então, né,
eles sabem, né, que para sobreviver eles vão ter que passar por algumas provas, né? Só que mesmo assim eles decidem, né, que vão gravar. Só que tem aquela coisa, né, que basicamente, né, quando a criatura chega perto, né, ela desliga todas as máquinas, né, existentes, né, ela dá uma interferência ali nas máquinas e acaba que as máquinas, né, não funcionam. Então eles decidiram fazer, né, uma máquina que é uma câmera bem antiga, né, que ela girava na manivela. Então isso, né, quem vai fazer esse papel é um diretor de cinema antigo, né, que ele quer, vamos dizer assim, capturar imagens, né, da criatura para poder fazer, né, um filme, né, e ficar bem famoso. E basicamente, né, o que parece é que o nosso protagonista, né, o que dá uns cavalos, ele percebeu, né, que tem uma coisa que basicamente, né, faz com que a criatura não se alimente deles, né? Que é basicamente, né, não olhar para a criatura. Só que a criatura, né, ela lançou uma coisa que ela tem outra forma, né, uma forma onde ela se abre. E ela fica toda bonita, parecendo um balão, né? Tem um pedaço verde por dentro. Ela fica bem bonita, né? Parecendo uma flor. E e isso causa tipo como se fosse uma criatura, né? Que causa atenção, que você tem que olhar para ela, né? Ela parece no começo a criatura parece um OVNI, mas depois, né, a gente vê que ela parece, quando se abre, parece muito com uma flor. Então, né? Vai aparecer um motoqueiro também, né? Que queria registrar, só que ele também acaba sofrendo um acidente. Só que ele tá com um capacete, né, que é totalmente espelhado e também ele não é engolido, né. Tem uma hora também que o rapaz da loja de câmeras, né, de eletrodoméstico também fica de frente, né, com coisa, só que ele fica com a cabeça para baixo, né, e não é engolido. Então também, né, o rapaz também vai salvar, né, o cara da moto. Até sua irmã, né, fica achando muito estranho, né, que ela não que ele vai salvar, né? Fica com medo de acontecer alguma coisa que acabe matando ele, só que ele não olha, né? Então aparece a criatura por cima dele e ele olhando para baixo e a criatura não consegue se alimentar dele, porque basicamente, né, a criatura só se alimenta de quem olha para ela, né? E assim olhando para ela, ela vê como se fosse uma situação de perigo e acaba engolindo, né? Basicamente é parecido com muitos predadores, né? Que se você não olhar, né, e não chamar a atenção deles, né, eles passam por você desapercebido. E o que acontece, né, que eles decidem, né, já que eles viram que tem muitas coisas que ela não consegue digerir, eles colocam um balão, né, para ela se alimentar e ela acaba se alimentando e depois disso, né, ela acaba explodindo por não conseguir repelir, né, aquele balão. Que até eles estavam chamando ela, né, a criatura de Jaqueta Jeans. Eu não entendi muito bem, né? Mas acho que deve ser na dublagem que a gente se perdeu um pouco, né? O que seria, né? Essa Jaqueta Jeans. Então eles comemoram, né? Que eles conseguiram se salvar, né? Pelo menos só o pai dele morreu, né? Cuidado do pai dele, mas para tudo que poderia ter acontecido, né? Até que se livraram. E a gente não sabe, não fica sabendo se aquilo ali é um animal, um monstro que temos no nosso planeta, ou se basicamente aquilo ali é um alienígena, né? Ou se mas muito possivelmente, né? É isso que nesse mundo, né, causa a lenda, né, dos OVNIs, porque é um disco voador que suga as coisas para dentro, né? Mas a gente não sabia que ele seria, né, um animal. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer para vocês, né? Quem puder, curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal. E se puder dar uma força lá nas minhas redes sociais, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Dai Jobo.